Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Santana, sou professor que está conduzindo a disciplina de Administração de Conflitos e Relacionamentos aqui no curso de Agronegócios. E se você quer saber um pouco mais sobre como proceder para realizar a atividade mapa, fique comigo e acompanhe na sequência. Muito bem, pessoal, ao longo desses próximos minutos eu quero comentar então como você deve proceder para realizar a atividade mapa, material de avaliação prático de aprendizagem aqui da nossa disciplina de Administração de Conflitos e Relacionamentos. A proposta da nossa atividade é bastante flexível, então você tem num primeiro momento toda uma explicação sobre a questão do conflito, a questão da importância de relacionamentos e assim por diante, e aí depois na sequência você é solicitado para que escolha entre 3 situações problema, então nós temos ali 3 mini casos, para que você escolha um desses mini casos e proceda com a descrição de uma negociação, vamos dizer assim. Então você vai proceder com a descrição de uma conversa entre você, assumindo o papel de gestor, conduzindo a resolução da situação ali proposta, junto com uma outra pessoa. É claro, como eu falei, é uma atividade flexível exatamente por isso, porque ela te permite explorar diferentes situações, diferentes formas de resolver a problemática ali proposta. Então, você vai partir de um modelo ideal de negociação ou de gestão de conflitos e vai simular, vai descrever um diálogo entre você e uma outra pessoa, que no caso ali seria a pessoa do caso, tá bom? E aí você vai colocar então em alguns parágrafos a sua fala, as respostas que a outra pessoa vai ter, então você vai idealizar isso, né? Isso efetivamente não vai acontecer na prática, mas você vai descrever considerando alguns procedimentos da gestão de conflitos e também da preservação dos relacionamentos, de forma que você consiga começar esse diálogo, desenvolver esse diálogo e fechar ele de uma maneira saudável e, vamos dizer assim, com um grande objetivo de preservar os relacionamentos. Então eu tenho aqui no primeiro caso, a primeira situação, onde um membro da equipe, que é extremamente competente e profissional, porém vem apresentando problemas com pontualidade em seu horário de trabalho, cometendo constantes atrasos para chegar ao local de trabalho. Então, um problema do cotidiano, né, que é muito comum acontecer. E aí, qual seria a postura sua, enquanto gestor, para lidar com esse possível problema? Então, você vai chegar e já vai dar uma bronca, vai chamar atenção? Ou você vai chegar e vai investigar primeiro o que está acontecendo? Olá, aí você pode até criar um nome fictício. Olá, Benedito, Joãozinho, enfim, né? Olá, seu Antônio, né? Tá tudo bem? Não tá? Tem acontecido alguma coisa? Tá com algum problema? Não tá? Então a gente sempre recomenda utilizar aquela técnica chamada positivo, negativo, positivo. Então você começa com um assunto positivo, enaltece, valoriza, trata o assunto negativo e fecha com um incentivo ou alguma coisa positiva, né? Chamada aí técnica do PNP. Então é essa sugestão que eu coloco aqui para você desenvolver. É muito comum esse primeiro caso, né? O segundo caso, um membro da sua equipe que apresenta muitos anos de experiência no ramo de atividade, já com idade avançada, podendo até mesmo se aposentar por tempo de trabalho, e que por sua realidade de vida e personalidade, na maioria das vezes, é ríspido e grosseiro ao lidar com os colegas de trabalho. Aqui é um outro exemplo de situação muito comum acontecer, o encontro de gerações. E aí, por exemplo, aqui uma situação a ser trabalhada por você enquanto gestor é a questão da empatia. Será que essa pessoa que tem essa característica, né, de ser um pouco mais incisivo, mais agressivo, mais direto na sua fala com os outros, será que ele tem noção do impacto que ele provoca no outro? A questão da empatia? Então talvez seja um fio da meada para você conduzir esse diálogo, né? Fazer com que a pessoa reflita sobre essa conduta, né? E a situação 3,
um membro da equipe que, devido a uma situação e possíveis outras parecidas, sua extrema competência e experiência de mercado ficaram de lado ao ter feito brincadeiras inconvenientes dirigidas a outro colega de trabalho. Brincadeiras estas de baixo calão, com cunho ofensivo e impróprio para qualquer relacionamento interpessoal. Então, uma terceira situação também bastante comum acontecer. A pessoa tem experiência, tem uma certa bagagem, mas caiu na besteira de fazer uma brincadeira de mau gosto, né? Vamos dizer assim, faltou ali uma certa inteligência emocional. Então aí talvez seja aí um assunto, né, a ser desenvolvido, a ser trabalhado nessa conversa. Então nós temos aí 3 situações muito comuns de serem evidenciadas e vivenciadas dentro das empresas que possivelmente nós, enquanto gestores, vamos encontrar e ter que lidar com elas, tá bom? Como um fechamento aqui da nossa fala, eu coloco para você o seguinte: toda conversa que envolve esse tipo de tratamento, que a gente chama aqui de feedback, né, ou esse tratamento de um possível conflito ou impasse, eu sempre comento seguir algumas regrinhas. Primeiro, você criar um ambiente mais favorável, né? Então, um ambiente reservado, sem interrupções, alguma coisa nesse sentido. E criar um vínculo com a pessoa. Quando você chama uma pessoa para conversar, é muito comum que ela fique tensa, ela fique ansiosa, talvez ela não sabe do que se trata, né? Porque como não é uma prática do dia a dia das empresas chamarem as pessoas para conversar ou dar feedback, quando você chama um funcionário para conversar, ele pensa 1000 coisas, inclusive que ele vai ser mandado embora, que ele fez de errado, ou seja, ele já chega se armando para essa conversa. Então a primeira dica que eu deixo é local reservado, para preservar a imagem, para preservar a pessoa. Depois criar um vínculo, eu chamo isso de contrato psicológico. Então você cria um contrato psicológico, ganha confiança, deixa a pessoa se acalmar. Muitas vezes você, como gestor, fica nervoso também, que é comum. Então, esses minutos iniciais para acalmar. Depois você vem para uma fase de esclarecimento. E aí você então vai esclarecer por que você chamou a pessoa, o que aconteceu, o fato, né? Você relata, descreve o fato. É muito importante trabalhar com fatos e dados. E aí na sua resposta você pode criar esses fatos ou criar esses dados para simbolizar os elementos da conversa. Por isso que eu falei que é uma atividade bem flexível para você poder criar. Feito isso, esclarecido, você abre para que a pessoa possa se posicionar. E aí você relata, olha, você tem chegado atrasado, tem, né, gerado aqui um certo transtorno. Então, o que você tem a dizer sobre isso? Então é muito importante que esse gestor, conduzindo a conversa, abra para que o outro se posicione. Talvez seja aqui um detalhe muito importante para você calibrar o sentimento da outra pessoa, como que a outra pessoa percebeu aquilo que está sendo falado, como é que ela está reagindo, se ela está aceitando, se ela não está aceitando, e aí você vai conduzindo e mudando sua estratégia conforme a reação da outra pessoa. Mas é muito importante abrir com perguntas. No terceiro momento, você vai buscar o que vai ser feito, né? E aí você então vai propor à outra pessoa que o que ela pode fazer para reverter essa situação. O que ela está disposta a fazer, né? O que ela pode fazer. E aí sempre é importante deixar que ela se posicione, não dar a resposta pronta. Talvez seja um grande segredo aqui da tratativa dessas questões. O gestor ele vai dar a solução em último caso, quando o colaborador realmente não tem criatividade, ele não conseguiu pensar em nada. Aí o gestor fala, eu posso dar uma sugestão? E aí ele descreve ali a opinião que ele tem. Mas do contrário, você abre para que o próprio colaborador gere a solução para o problema que é dele, né? Depois disso, feito, né, esse esclarecimento, né, a abertura aí para esse posicionamento, a busca de uma alternativa, aí você vai para o fechamento e a busca da concordância. Olha, então fica combinado isso, você se compromete em adotar esse comportamento, você se compromete em mudar essa atitude, você se compromete, fecha, né, esse acordo e também se disponibiliza para ajudar. Então é muito importante que o gestor reforce, feche, né, com reforço positivo. Olha, eu acredito que você tem capacidade, você vai dar conta, conte comigo, eu vou te ajudar nisso, eu vou te ajudar naquilo.
Se na tua conversa, né, na descrição, você quiser colocar como que você, como gestor, vai poder ajudar, olha, eu vou te orientar, eu vou te fornecer um treinamento, enfim, né? Então você pode também se posicionar dessa forma, né? Como que o gestor vai ajudar. E aí fecha de forma positiva e já agenda uma próxima conversa. Muito importante o retorno da conversa para monitorar se aquilo que foi combinado deu certo ou não deu certo. Tá bom? Então aqui é um breve roteirinho aí para vocês poderem seguir, mas são situações muito simples, tá, gente? Eu acho que é do dia a dia mesmo e vocês têm aí a liberdade e a flexibilidade para desenvolver o raciocínio de vocês, considerando, né, claro, alguns princípios da gestão de conflitos, da condução do conflito e também preservando sempre o relacionamento. Tá bom? Fico por aqui, espero que as dicas tenham sido válidas para vocês. Nos vemos aí nas aulas ao vivo ou quem sabe num próximo vídeo. Um abração, fiquem com Deus, bons estudos!